Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos aqui para a aula número... 9. Gente, eu coloquei errado, não é a 9, é a 10. 10! É lá, amor. É lá. Ó, a gente tá... Peraí, calma. Detetive 6, a revista número 6, da Cristã Evangélica. Lição número... Não é essa aqui, 9. É a 10. 10. É a 10. Mas o nome da aula tá certo. O nome da Qual aí? minha parte? Qual a sua parte? Qual a sua parte? Qual é a minha parte? Qual é a parte de cada um Qual é a sua de parte? vocês? Hein? Você. Pra gente Na começar, verdade, ela é minha. eu quero que a gente comece, essa aí tá bom. Quero que a gente comece orando, pedindo que Deus nos ajude, nos abençoe, né? Nessa lição, porque é uma lição muito bonita, que a gente precisa se lembrar muitas e muitas vezes ao longo da vida. E ela tá em Gênesis 37 até 50. É uma história bem gigante. Eu vou escrever aqui para vocês ficarem olhando para ela, para referência, e lerem em casa. São todos esses capítulos, o 37, o 38, o 39 e o 50. 4 capítulos. É bem grande. Por isso que a gente não vai ler tanta coisa hoje, porque não tem como, né? Senão a gente ficaria só lendo e a gente não pode. Mas vamos orar para começar. Fecha o olho. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, pela lição que a gente vai estudar novamente. Estamos aqui juntos. Eu quero pedir pelas essas crianças lindas que estão aí do outro lado da câmera e por essas que estão deste lado da câmera, por nós, para que a Tua Palavra nos transforme e mude a nossa visão de mundo, nossa maneira de enxergar a vida. Que o Senhor, que isso não seja apenas uma historinha bonitinha, que sei lá se aconteceu, mas que seja a Tua Palavra verdadeira e a Tua revelação para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o mistério de hoje é o seguinte. Aqui, ó. Vê? Tinha 11 irmãos, morou longe da família e pode nos ensinar 3 lições. Hoje nós vamos ver 3 lições, são 3 pistas sobre essa pessoa. Muito bem. A primeira pista mas tá aqui nessa história que eu vou contar pra você. Havia um menininho que tinha seu pai. Aqui, ó. Nessa história que a gente vai ver, ele era o filho mais novo de uma família, né? De 12 irmãos. E aí, o pai dele falou assim: José, eu quero que você vá até onde estão os seus irmãos para ver como é que eles estão, né? Porque todos os irmãos cuidavam das ovelhas e do gado do pai. Então, naquela época, como eles tinham muitos animais, eles andavam assim de uma cidade para outra, de um pasto para outro. Então, levava daqui para lá, de lá para cá, onde tinha água, onde tinha pasto, eles iam levando os animais para pastar. E aí eles ficavam dias lá, um tempão lá, e o pai preocupado, né? Os 12 filhos lá, junto com as ovelhas, né? Então são coisas preciosas para ele, os filhos, o gado, a ovelha, tudo. E aí ele falou assim: José, eu quero que você vá lá ver como é que estão os seus irmãos. E José foi. Muito bem. Só que acontece o seguinte, tem alguns detalhes nessa história que a gente precisa lembrar. Se lembrar. A gente precisa se lembrar, exatamente. Eu vou dar uma lidinha aqui nessa parte, que é uma parte importante. Ela não é muito grande. Não. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Jacó era velho quando José nasceu e por isso ele amava mais do que a todos os seus outros filhos.
Jacó mandou fazer uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falava com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou a seus irmãos. Aí eles ficaram com mais raiva dele ainda, porque ele disse assim: escutem, eu vou contar o sonho que eu tive. Eu sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante deles. Aí os irmãos ficaram mais raiva. Quando José tinha uma outra coisa que normalmente acontece com os irmãos. Ele contava tudo que os irmãos faziam de errado. Você acredita? Você acredita? Era mais ou menos assim. Pai, olha, Manu! Pai, olha. Só que ele tinha 11 para fazer isso. Então imagina, ele era um super dedo duro. E aí os caras já estavam assim, saco cheio com ele. Não tem ninguém de dedo duro. Todo mundo tem o dedo mole. Ó. Aí, Dedo mole. ele já sabia que ele era o queridinho do papai. Os irmãos ficaram irritados com ele e tratavam ele mal. E ele ainda ganhou uma túnica, um videogame, uma coisa importante, uma coisa bonita, uma coisa que era fina. E eles ficaram com mais raiva ainda. A gota d'água nessa relação foi quando ele contou essa história, que de fato ele teve. Mas aí eles ficaram com mais raiva ainda. Esse é o contexto. Nesse momento, ele chega lá, todo bonito, com a túnica de mangas longas, bonito, colorido, para ver como é que andavam as coisas lá, com as ovelhas do pai e com os irmãos. Quando os irmãos viram ele chegando lá, e lá vem aquele chato, aquele menino metido, nojento, tem vontade de matar essa criatura. E aí eles falaram assim, não vamos matar ele, porque ele é nosso irmão, Rubem falou, não vamos matar ele não, porque ele é nosso irmão, ele é nosso sangue, a gente não pode matar ele. Porque senão vai... E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai contar pro nosso pai que a gente matou ele, que ele morreu, e o que a gente vai falar pro nosso pai, enfim. Aí quando eles chegaram, arrancaram a túnica dele, túnica bonita, e colocaram ele no poço. No poço ficaram pensando, o que a gente vai fazer? Lá no meio do caminho, assim, lá enquanto eles estavam lá conversando e pensando o que iam fazer com ele, veio uma caravana de amalequitas, de Hebreus. ismaelitas. Muito bem, mas nesse primeiro momento, mesmo sabendo que os irmãos dele não gostavam dele, que tudo que ele fazia era irritante, que ele sabia que ele ia lá para saber o que está acontecendo e contar tudo pro pai, porque foi isso que o pai pediu. Nós temos a primeira pista. A primeira pista que a gente vê em Gênesis 37, de 1 a 5. O que é? Quem é essa pessoa que a gente está falando? A primeira coisa que a gente precisa pensar. É Josué. Não, José. Então escreve aqui. Tá. José é o filho que o quê? Que é o Jota. preferido. Não. O que o pai dele, ele com o pai, ele é um filho que fez o quê? Obediente? Sim, porque o pai pediu, vai lá ver como é que andam seus irmãos, e mesmo sabendo que ele ia chegar lá, que os irmãos iam reclamar com ele, José é com S. Deixa eu escrever. Ele... Não. A próxima você escreve. Mesmo sabendo que os irmãos irritavam ele, tratavam ele mal, ele foi lá e obedeceu ao pai. Então ele é o filho primeiro, ele é um filho que obedece. Obedeceu. Aqui, mano. Obedeceu, escreve aí. Muito bem, a primeira coisa que a gente aprende com ele é um filho que obedeceu. Muito bem? Quando
quando aconteceu dele chegar lá no lugar onde os irmãos estavam, e ele... Isso. Então aqui, ó. Obedeceu é com C. Pra eu poder mostrar, escreve direitinho. Escreve letra bastão. Olha aqui, ó. Então, José é o filho que obedeceu. Seu papelzinho tem que estar mais ou menos assim, com a sua letrinha linda. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que ele obedeceu. Mesmo sabendo que seus irmãos iriam tratar ele mal, iam reclamar, ia tudo isso. E iam maltratar ele também. Muito bem, nessa história, ele foi realmente, nesse momento da história, ele foi vendido como escravo para o Egito. Esses, eu sempre esqueço, ismaelitas, que era o outro filho de Abraão, né? Um dos filhos era Isaac, que teve Jacó, e o outro filho foi Ismael. Eles eram mercadores. Já naquele momento, já existia o Mercado Livre, o Google, alguma coisa assim. E eles levavam mercadorias de um país para outro. E eles iam de caravanas, carregando os camelos e carregando as coisas de um lado para outro. E eles estavam passando assim, indo lá para o Egito. E eles sabiam dessas rotas comerciais, porque provavelmente eles vendiam coisas de um lado para outro. E aí eles compravam também, eles participavam desse comércio. Muito bem. Quando eles estavam ali discutindo se vamos matar ou se não vamos matar, eles pensaram assim, vamos vender então José para o Egito, para esses amalequitas, e eles vão levar José lá pro Egito, a gente se livra dele de uma vez por todas, ele vai para bem longe da gente, nunca mais eu vou olhar pra cara dele. Muito bem, ele foi vendido como escravo e ele ficou lá no Egito. Lá ele ainda, olha a sorte dele, ele foi vendido como escravo, roubaram a túnica dele, ele ficou longe dos pais. E aí ele ainda foi acusado de um crime que ele não cometeu. Olha ele aqui, não diz qual é o crime que ele não cometeu, não lembro. E aí o que aconteceu? Aqui nessa prisão, enquanto ele estava lá preso, o carcereiro teve um sonho e ele descobriu o sonho e contou pro carcereiro. E o carcereiro ajudou ele e ele ficou ajudando o carcereiro. E aí descobriram então que o faraó, o rei do Egito, o governante máximo, tinha tido um sonho e não sabia decifrar. Aí alguém falou assim, lá na prisão tem um cara que descobriu assim, você sabe o que é que eu traga ele? Então trouxeram José. E aí José foi até o rei e contou para o rei qual era o sonho. E o sonho era o sonho das vacas. A interpretação desse sonho quer dizer que teriam 7 anos de fartura, que a terra ia produzir muito trigo, muito de tudo, e que depois viriam 7 anos de seca, que eles não conseguiriam plantar, não conseguiriam ter comida. Lembra que a gente conversou na aula anterior que eles não tinham mercado, coisas assim? Não tinha, então não tinha como você ir ali no mercado e comprar uma coisa ou outra. As coisas básicas, não tinha geladeira também, né? Então as coisas básicas, assim, de fruta e pão e trigo, coisa e tal, você tinha que plantar e comer. Muito bem. Aí, essa fome é geral no mundo inteiro. Esse era o sonho. Então ele falou o seguinte, faraó, construa galpões enormes e nesses 7 anos a gente vai guardar essa comida, né, nesses silos, nessas coisas de armazenamento especial. E aí a gente vai ter comida para os 7 anos de fome que virá sobre o mundo depois desses 7 anos de fartura. O faraó achou ao máximo aquilo e falou assim, vou colocar você para governar tudo. E ele virou a segunda pessoa mais importante do faraó. Abaixo do faraó era ele. Mas por que quando Josué não aprovou que o povo do faraó fosse levado? Fosse levado aonde? Ué, pra agradar a Deus. Mas você vai vendo a história. Levado para agradar a Deus é uma história de mais de 500 anos pra frente. Veja, aqui é uma família, né? Os 11 irmãos, mais José 12, o pai e coisa e tal.
E aí a gente está nesse momento em que José se torna o governante do Egito aqui, ó. Ele se torna a segunda pessoa mais importante. E aí, de fato, passaram-se os 7 anos de fartura, ele guardou todas as coisas, os alimentos, estocou tudo muito bonitinho. E aí, o que aconteceu? Depois disso, chegou os anos de fome. E quem que ficou com fome? Ele. Não. Faraó? Não, Faraó tem lá. Eu sei, os irmãos dele. Ah, muito bem, os irmãos ficaram com fome. E o que o pai deles será que falou para eles? Vai lá buscar comida no Egito. Pois eles foram para um outro país buscar comida. Quando chegaram lá, quem é que eles encontraram? Eles não reconheceram ele. Não reconheceram, porque ele estava todo com cara de egípcio. Tava usando um olho assim, ó, um gatinho. Lembra daquela novela lá? Então, ele tava usando toda a roupa dos egípcios, falando como egípcio, ele era governador do Egito. Então, eles nunca que iam pensar que o irmão deles, que eles tinham vendido, era agora alguém importante. Mas José, é aquela história, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. José olhou e falou, é eles, meu Deus. Aí olhou assim todos os irmãos. E aí ele entrou e foi conversar com eles. E aí até o momento em que ele falou, eu sou o José que vocês venderam. E nessa hora todo mundo ficou morrendo de medo. Por quê, Manu? Por quê? Porque ele podia matar eles. Podia matar eles. E agora? Ele não matou. Que ele fez uma coisa boa. O que ele fez de coisa boa? Ele não matou. Ele não matou. E aí nós vemos a segunda coisa. Pista número 2. Calma, deixa eu mostrar aqui. Você vai pegar a sua pista número 2 e você vai completar. Como o quê? O que José fez então com os irmãos? José, o irmão que? Que? Dá lá ele. Não é meu. E daí? Deixa ele escrever. Deixa de ser egoísta. Aprenda com José. Não quebra fome. O que José fez com o irmão? Com os irmãos que tinham feito mal pra ele? É comida. Tá bom, mas o que você acha que ele fez? Que O que os irmãos fizeram pra ele? vendeu ele. Isso é uma coisa boa? Você acha que ele ficou assim super feliz quando ele foi como escravo lá pro Egito? Não. Não. Ele ficou como? Triste. Triste, ficou ofendido. Eles fizeram um mal para José. E o que José fez com os irmãos? Perdoou. 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 E José, é muito interessante o que José fala nesse momento, nessas conversas com os irmãos sobre essa questão. Porque é uma questão que é demorada. Perdoou. É uma questão bem trincada aí, porque os irmãos falam, morri, o meu irmão vai cortar nossa cabeça fora. Aí José fala assim, não, vocês pensaram o mal para mim, mas Deus mudou todas as coisas para o bem, e eu estou aqui, e eu planejei todas essas coisas, e eu estou agora como segunda pessoa no Egito para preservar vocês, para preservar a nossa família. E aí, então, ele se reconcilia com os irmãos, ele abraça os irmãos, é um momento muito emocionante que ele chora, ele pede, ele aceita o perdão, eles se reconciliam tudo. Então, José, mostra ele, Manu. José, ele mostra a parte dele como filho, como irmão, no relacionamento entre os irmãos, que fica um enchendo a paciência do outro, provocando o outro, sabe? Sendo ruim com o outro, sabe? Quando não quer nem prestar lápis, quando fica reclamando. Pois é, os irmãos, eles costumam fazer isso. Não parece na sua casa? Na sua casa não é assim também? Conheço, aqui nunca acontece isso. Nunca. Nunca acontece nada disso aqui. Um irmão não briga com o outro, um irmão não reclama com o outro.
Nunca. Mas na casa de José acontecia isso. Mas ele perdoou os irmãos. Ele pegou as ofensas e perdoou. Mesmo ele tendo voltou debaixo da sido... cama. Não, ele perdoou. Ele não levou isso em consideração. Era uma dívida que ele não tinha mais que cobrar dos irmãos. Você vai me pagar! Sabe quando assim acontece? Vocês já viram em algum lugar? Você recebe um tapa assim e você vai com um soco devolver? Isso nunca aconteceu. Nunca vi aqui. Eu só fico sabendo assim de outras famílias ruins, horrorosas, velhas famílias maravilhosas que isso nunca acontece. De não emprestar lápis, assim, eu já ouvi também algumas famílias, assim, algumas pessoas. Só a Manuela. Enfim, aí... essa é a segunda coisa que nós aprendemos com José. Mas o texto continua, porque ele fala assim, nesse momento em que eles estão conversando, estão se vendo, estão falando, esse aqui é o Benjamim, esse aqui é o Rubens, ele está beijando todo mundo e abraçando todo mundo. Ele fala, cadê meu pai? Meu pai tá vivo, cadê ele? E o pai, quando os irmãos, os 11 irmãos chegaram lá e falaram, o que você acha que eles falaram pro pai? Eles falaram, desculpa que a gente Não. mentiu pra você. Não, antes disso, quando eles venderam o José Eu pro já sei o que Egito, eles falaram, o posso que falar? eles falaram? Que o leão matou ele e comeu ele. E o que eles mostraram pra provar que ele tinha morrido? A capa rasgada. Rasgada e com sangue das ovelhas. Eles mancharam a capa com sangue e falaram aqui, olha, essa filha morreu. E o pai ficou tão triste, que ele falou, eu vou ficar em luto, vou vestir preto e eu vou ficar triste até o resto da minha vida por causa do meu filho José, que morreu. Mas nesse momento que eles voltam lá do Egito com comida, com comida para a família inteira, eles chegam lá e falam, pai, eles vão ter que confessar o pecado. Ai, pai. Então, tem uma coisa para contar para você, pai. Seu filho José está vivo. E hoje ele é governante do Egito. E foi ele quem deu pra gente essa comida e esses presentes todos. Olha aqui, mandou presente pro pai, mandou presente, cada filho recebeu presente também. Olha só, esses bichos ruins que tinha vendido José ainda ganham presente, ainda ganham comida. Não pode, dá o presente pra mim, não pode ganhar. Olha que José tem muita coisa para ensinar pra gente. Olha que coração diferente do nosso que ele tem. A gente quer ver sangue, né? José não quis ver sangue. Ele fez o contrário. Ele abençoou, deu comida, deu presente para os irmãos e ainda mais ele falou o seguinte. Mas ele errou, não errou na vida? Claro que errou. Eu acho que quando ele chega e fala assim, olha, eu tive um sonho que os feixes de trigo, o meu feixe ficava super lindo e o seu se ajoelhavam diante do meu feixe, ele sabia que ele era um juntão, assim, sabe quando você pega um monte de... Você já viu o trigo? Como é que ele é? Ele é um cabinho, aí tem os triguinhos assim em cima. Aí você pega vários triguinhos e amarra. Porque não tem como você transportar um monte de trigo assim largado. Mas e como então é que eles iam se dobrar? É um sonho dele. Então nesse Tudo sonho... acontece. E aí no sonho de José, ele era um feixe de trigo e os outros 11 irmãos eram outros feixes de trigo. E o feixe dele ficava em pé e os outros feixes dos irmãos se dobravam diante dele. E aí ele foi contar, falando assim, olha, eu ainda tive um sonho de que vocês todos vão se curvar diante de mim. Eu acho que ele sabia bem que ele era o filho querido e ele tirava um pouco de vantagem. Então ele obedecia ao pai, ele se relacionava bem com o pai, que amava bastante ele, mas ele contava tudo os podres dos irmãos. E nesse momento do sonho parece que ele tá assim, tirando vantagem, sabe? Do tipo, olha aqui o chiclete que eu tenho e que você não tem. Olha aqui essa bala que eu ganhei que você não ganhou. Coisas assim que eu também vi na família dos outros, assim. Aí,
E isso é uma coisa errada, porque, né, mostra um coração orgulhoso, um coração que quer ficar ali por cima da cocada, que quer se sentir melhor, que quer falar assim, eu ganho de você, eu tenho mais do que você, eu tenho mais carne do que você, eu tenho mais suco do que você, que fica comparando assim os copos, O sabe? rei da cocada preta. É. Então ele tinha também os seus pecados, mas o que aconteceu? Todo esse período de dor e sofrimento, toda essa história, quando ele chega para conversar com os irmãos, ele tá uma pessoa diferente. Ao invés de ele pegar e torcer o pescoço dos irmãos, fazer picadinho, ele faz o bem. E ainda ele fala o seguinte, cadê meu pai? Ele tá vivo? Manda então chamar o pai lá da terra de Canaã. Só que ele não só manda o pai, era uma pessoa velhinha, e eles caminhavam nesse momento. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus. Mas o Egito era um país muito avançado. Então eles tinham carroças que os bois e que os cavalos e que as coisas dos animais puxavam. Sabe tipo carroça que tem um boi? Sim. Então ele mandou carretas, coisas grandes, para trazer o pai, para trazer as crianças, as mulheres que têm dificuldade de caminhar, né? Imagina você carregar bebezinho, criança, caminhar quilômetros e passar dias no deserto até chegar no Egito, porque eles têm que descer lá de Canaã e ir para o Egito. É uma terra deserta ali, o Negueb. Ele além de deserto, ele é calor, enfim, toda essa questão de deserto, pouca água, tudo. Então ele manda carros irem buscar, é como se estivesse mandando um avião para buscar alguém lá dos Cafundó para vir para a terra do Egito. Pra cidade grande. Para o país desenvolvido. É como se, por exemplo, mandassem aviões dos Estados Unidos para vir buscar a gente aqui. Não, é tipo você mandar um avião pra lá na roça pra trazer pra aqui pra cidade grande. Só que é um outro país, né? É um outro país, uma outra língua, um outro governante. Eles estavam em Canaã, lá em Israel. E eles foram para o Egito. Muito bem, ele manda então trazer o pai, as mulheres, as esposas dos filhos, os filhos dos filhos, toda a renca, todo esse mundo de gente. Porque o povo para gostar de fazer filho, né? Só Jacó teve 11. Imagina, Jacó teve 11 filhos, os 11 filhos tiveram outros tantos filhos, e tinham as mulheres, e tinham as crianças, o periquito, o papagaio, as ovelhas, tudo. O José então manda trazer toda a família do Egito. Tinha uma carroça pra só com quê? as mães, e pros bebês, outros pros homens, outros pros animais. E o que você acha que é isso? Muito bom. Ah, então ele não só perdoou os irmãos, mas ele fez o bem para a família, trazendo todo mundo do Egito para vir morar num país desenvolvido. Não é todo mundo do Egito, não é do Egito. Todo mundo da família dele. Da família. Todo mundo da família dele para morar no Egito, e eles seriam a família do governador. Então eles teriam ali a proteção de José, eles teriam cuidado, eles teriam alimento e eles teriam uma vida muito boa. E tudo isso por causa dele. Tudo por causa dele, porque José, como ele tinha feito uma coisa muito maravilhosa para o rei do Egito, o rei do Egito, quando ficou sabendo que a família de José estava vivo e que tinha achado o pai, que tinha achado os irmãos, o rei do Egito, o faraó, ficou muito feliz, falou, manda trazer, busca todo mundo, que a gente vai cuidar, vai dar trabalho, eles vão viver bem, eles vão trabalhar, eles vão ter comida, vai ter água, tem um Nilo lá enorme. Traz lá todo mundo. Então, olha só o que aconteceu. Ele não só perdoou os irmãos, mas ele, quando teve a oportunidade, ele fez o bem para toda a sua família. Então, essa é a terceira coisa que nós vemos que José fez de bom para a sua família. José... Espera só um pouquinho. Pede com delicadeza, né, criatura? Você que escreveu esse aqui? Foi. Tá. Deixa ele, então, ter a outra palavra para ele, para vocês dividirem. Você escreve José e eu escrevo
Não sei. José, o que ele fez com a família? Cuidou. Cuidou. Ele cuidou da sua família, ele cuidou das pessoas que fizeram mal pra ele. Não, a família não fez mal, só os irmãos. Os irmãos! Mas lembra lá na história da Esther, o que aconteceu com toda a família de Ramã? Morreu. Hum. Porque, é tipo assim, Então. o homem é o líder da casa. E se o homem fizer algum pecado, toda a família vai sofrer. Então, só que nesse caso, ele não fez mal para os irmãos em retribuição. Ele não retribuiu o mal com o mal. Porque normalmente é assim que a gente faz. Né? Você recebe um tapa, você dá um soco. Ele não fez isso. Ele recebeu o mal, mas o que ele fez? Ele retribuiu com o bem. Não só para os irmãos que fizeram mal, mas para as famílias desses irmãos. E aí, então, nesse momento em que José recebe a notícia de meu filho está vivo, já chega de luto, já chega de tristeza. Agora eu vou ver o meu filho. Vamos fazer as malas. Aí ele manda aí todo mundo botar as roupas na mala, bota as crianças no carro e aí eles vão para o Egito. E olha aqui, José, o irmão que cuidou da sua família quando ele teve a oportunidade. Então essa é a terceira coisa que José nos ensina. Quando ele teve a oportunidade, ele fez o bem, até mesmo para aquelas pessoas que é para lá que você tem que olhar, não é? Não sei, mas eu não posso olhar ali. Não, tem que olhar lá a câmera. Quando ele teve a oportunidade, ele cuidou das pessoas que fizeram mal para ele e de todas as pessoas, de toda a família. Ele abençoou a vida de todos eles. E aí a gente tem até aqui, ó. dos bebês, viu? Aí claro, aqui, ó. Mas é claro. Ele vai, se reencontra com os seus irmãos. E aí a gente chega na nossa conclusão. Vamos ver. O que você vai escrever na Eureka, então? Quem é a pessoa? É José. Ele obedeceu ao pai, ele perdoou os irmãos e ele ajudou sua família. Ele cuidou da sua família no momento em que eles precisavam muito. Porque se eles ficassem lá sem comida, eles iam morrer. E eles não morreram, mas eles foram para o Egito e se tornaram a família do governador, uma pessoa importante. Eles tiveram oportunidade de trabalhar. Eles não foram lá fazer nada, eles foram lá trabalhar, mas eles tiveram a oportunidade que José deu para eles de uma vida melhor. E nesse momento a gente vê que Deus cuidou de quem? De José e da família dele. Deus transformou uma coisa ruim em boa. Então o que a gente tem que se lembrar, Noah? Que você não tem que retribuir o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Por quê? Porque isso gera bem. Isso o quê? Gera bem. Isso gera o bem, mas e qual é o papel de Deus nessa história toda, Manuela? O que Deus fez? Protegeu Quem? a família dele. Calma aqui, mais pra cá. E o que Deus fez com isso tudo? Ele abençoou toda essa família. Exatamente, através de quem? Através de José. Então Deus preservou essa família, e por causa dessa família, esses 12 filhos são as 12 hoje tribos, né, desde sempre, as 12 tribos de Israel, o país, o povo de Deus. Começou com o filho de Abraão, Isaac, Jacó, que é o filho de Isaac. Jacó. E através da história triste de José, que tem muita coisa triste, eu tenho certeza que ele chorou muitas e muitas vezes, ele quis matar o irmão muitas vezes. Aí, através dessa história triste, a gente vê como que Deus usou tudo isso para abençoar o seu povo. Bonequinho aqui. Quem é esse bonequinho? Bonequinho. Quem é esse bonequinho? Pera, faz uma mais. Através da vida de José, Deus abençoou e preservou essa família. Então a gente pode também confiar que Deus vai cuidar da gente, mesmo quando a gente tiver alguma coisa, algum momento triste, né?
Qual é a minha parte nisso tudo? O que isso é importante pra mim e pra você? Que a gente não pode atribuir o mal com... Não, o mal com o mal e sim o mal com o bem. Ah, então na nossa família a gente não pode revidar o mal que o seu irmão fez com você? Não, Tem certeza? tem. Então tá bom. Qual é a sua parte, então? Tem que Aqui, ó, pensar. ele com a manta. Esse é o outro bonequinho. Com a túnica? A túnica é um casaco, né? Grande, comprido. Na nossa família, a gente tem que perdoar quando a gente é ofendido e a gente tem que fazer o bem pra nossa família. Combinado? Combinado. Que Deus nos ajude, né? Um beijo, façam as lições, mandem fotinho pra mim e é isso. Tchau. É isso, beijão.